Governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que o governo federal também falhou no esquema de segurança para conter a invasão às sedes dos três poderes em Brasília. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada nesta quinta-feira, a governadora declarou que houve um apagão na segurança pública por falhas em órgãos como o Gabinete de Segurança Institucional, o Palácio do Planalto e a inteligência dos outros poderes. Celina também reclamou da culpa recair toda sobre o Distrito Federal, dizendo que o governo local foi mais penalizado. Nesta semana, deputados federais e senadores intensificaram suas agendas para a articulação de aberturas de CPIs, baseando-se justamente em um relatório sigiloso enviado pelo GSI ao Congresso, no qual foi revelado que o governo foi informado previamente sobre a possibilidade de haver invasões no dia 8 de janeiro. Vamos então a Brasília. José Maria Trindade, já com a gente por aqui, com o ambiente por aí. Zé, diante dessa possibilidade agora de responsabilização também do governo Lula pelas invasões do dia 8. Salve, Zé, boa noite. Pois é, a governadora em exercício, Celina Leão, só não está totalmente certa que o governo Bolsonaro foi mais responsabilizado do que o governo do Distrito Federal, né? E ele nem existia mais. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, boa noite, Dantas, e boa noite você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is e mantém aqui essa chama acesa. Vamos lá. Olha, este foi um episódio que ninguém defendeu e ninguém sabe exatamente como aconteceu aquele quebra-quebra que não estava no planejamento de pessoas que se manifestavam em frente a várias instalações militares em todo o Brasil, de uma forma democrática, sem absolutamente nenhuma violência e pregando exatamente a paz e solução de conflitos no Brasil. Esse verde e amarelo que se espalhou pela esplanada dos ministérios não foi a primeira vez. Já houve várias manifestações, todas pacíficas, com pessoas trazendo ali a sua família, mas naquele dia a coisa explodiu. E aí a gente conversa aqui com vários setores e já estão dizendo, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, diz que foi como a queda de um avião. Ou seja, houve uma sequência de erros, uma sequência de coincidências nefastas que acabaram exatamente nesta explosão. Isto não é espontâneo. Há que se investigar exatamente o que houve, quem incentivou e de que maneira manifestantes pacíficos se transformaram em loucos, quebrando prédios públicos, arrebentando com antiguidades, com tesouros históricos que são guardados na Câmara, Senado, Supremo e no Palácio do Planalto, levando a original da Constituição, onde já se viu quebrar aquele relógio, né? Alguma coisa muito grave aconteceu. E eu acho que não é um só motivo, né? Mas um dos motivos foi mesmo o relaxamento da segurança. No dia 8 de janeiro, quem era o presidente da República é o presidente Lula. O vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros todos nos seus postos. O ministro da Justiça estava exatamente no Palácio da Justiça, que fica exatamente ali onde foi o pivô da manifestação. Ele disse que estava lá, olhando pela janela, e de que maneira no governo Lula não... Senhores, isso não aconteceu no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi no governo Lula. A gente sabe que há uma acomodação, essa acomodação se faz na transição. E durante a transição, o governo que chegava, né, desdenhou do Gabinete de Segurança Institucional e da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Eles chegaram lá para colaborar com computadores, com tecnologia e disseram não, vocês vieram aqui para inspecionar. E entraram para o Palácio do Planalto e 8 dias depois da posse, não tinha absolutamente ninguém treinado em comandar e saber como era a segurança do presidente. Ora, eu costumo dizer, essa é uma tese minha, de que o Palácio do Planalto, ele não tem um corpo fixo, né? Ele não tem absolutamente ninguém que é funcionário do Palácio do Planalto. Todos do Palácio do Planalto são requisitados. Ministério da Fazenda, Ministério de Relações Exteriores, a área de comunicação da EBC e assim por diante, né? E ali estão o que eu acho que são os cachorros e os gatos. Faço uma relação para dizer o seguinte, os gatos são os burocratas.
os animais da casa. Eles convivem com qualquer presidente que chegue ali. Os cachorros mordem, protegem, latem. Esses são trocados, naturalmente, todo o governo. Esses defensores e tal saem. A inteligência é, durante o processo de transição, saber exatamente o que deve ser trocado. E como não sabiam os novos ocupantes do palácio que havia esse problema, e mais, o problema está até hoje. Até hoje ninguém sabe onde a ABIN vai ficar, se no Gabinete de Segurança Institucional ou na Casa Civil. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, vai puxar a ABIN. Quer dizer, será um órgão não controlado por militares, porque esse governo não acredita em militares, mas pela área civil da Presidência da República. Mas e antes? Estava nas mãos de quem? Como um presidente da República pode entrar no governo, num Palácio do Planalto, sem saber exatamente quem é o protetor daquilo ali? E mais, e isso é suspeito, o presidente estava fora de Brasília, estava fora do Palácio do Planalto. Se ele estivesse lá, se Lula estivesse lá, como seria? Para se ter uma ideia, né? E mais, Lula decretou sigilo das imagens. O argumento é de que mostraria as imagens internas do palácio. Não, tem alguma coisa a ver. É por isso que esse documento impulsiona, sim, a criação da CPI, assim como o sigilo nas imagens. Uma CPI pode, sim, investigar tudo isso. E para você, Cláudio Dantas, faz sentido, Cláudio, essa reclamação da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão? De fato, está recaindo toda sobre o governo do Distrito Federal a culpa, e é preciso também que se avalie eventual responsabilização do governo federal, do governo Lula, Cláudio? Boa noite, Brão, boa noite, Pavinato, Mota, Trindade e toda a audiência. Sim, é preciso distribuir responsabilidades, até porque o que acontece aqui na esplanada, na sede dos três poderes, não é atribuição não é uma questão de segurança pública apenas, especialmente do Distrito Federal. Ao contrário, é uma questão de segurança federal, uma questão de soberania, uma questão de garantir ali a proteção das sedes dos três poderes, né? Então, daí já dá para entender que tem mais poderes envolvidos, tem mais gente envolvida. Existe também um protocolo integrado de proteção da esplanada que é ativado toda vez que há uma organização de manifestação no local. Isso foi construído a várias mãos em 2017, logo depois daqueles protestos violentos de 2016, que inclusive invadiram o Congresso, o pessoal da esquerda que quebrou tudo lá também. Foi então desenvolvido um protocolo integrado que traz para dentro desse jogo, distribui essa responsabilidade entre o Distrito Federal, o próprio governo federal ali, o Ministério da Segurança Pública, a GSI, naturalmente, a ABIN, Itamaraty e todos os outros. Ali você tem o próprio Exército com a guarda da presidência, tem muita gente envolvida nessa estrutura, Polícia Federal, e esse protocolo ele está ativo. Esse protocolo foi acionado na sexta-feira anterior a esse domingo aí fatídico. Houve uma reunião, isso já foi documentado, houve uma reunião com representantes de vários órgãos, e nesta reunião foram estabelecidas as diretrizes para que os órgãos de segurança, todos eles e da administração, garantissem que manifestações pacíficas permanecessem pacíficas. Eu até fiquei surpreso com a declaração da Celina Leão, porque é a primeira vez que ela se manifesta de forma contundente. Não sei se isso tem a ver com a possibilidade já de vamos devolver os celulares do Ibanez, o Ibanez deve retomar o mandato, até porque não havia motivo para mantê-lo afastado, como foi feito, mas naturalmente ele deve estar voltando, e a Celina Leão, então, vai retomar o cargo de vice muito provavelmente. E ela, ao dizer isso de forma contundente, ajuda muito no debate. É uma declaração corajosa porque impulsiona esses pedidos de CPI. Nós temos hoje 2 pedidos, um na Câmara e um de CPMI, né, que já está aí com mais 50 assinaturas. Não sei se chega
ao necessário, né? Ali você precisa de pelo menos 171 assinaturas na Câmara e 27 no Senado. Mas é uma investigação necessária. Apurar as responsabilidades do governo federal nisso é extremamente importante. Por quê? Porque está clara a responsabilidade. Esse documento da ABIN, esse relatório da ABIN, que foi encaminhado para o GSI, do GSI para a Câmara, para o Congresso, ele deveria ter sido processado pelo GSI, e o GSI deveria ter produzido um documento próprio, o que não aconteceu, nem antes nem depois. Nós já falamos disso aqui antes. Então, o GSI foi omisso, o GSI que tinha a atribuição de proteger, de garantir a proteção do Palácio do Planalto, foi omisso, não utilizou, inclusive, os recursos que detinha, não só o batalhão da Guarda Presidencial, mas também até o caminhão que eles têm antidistúrbios ali, que tem um jato de água, que já foi utilizado em um outro momento, que poderiam ter dispersado os manifestantes mais exaltados, evitando qualquer problema. Nada disso foi utilizado, nenhum recurso foi utilizado, omissão completa. Como destacou aí o Trindade, o Lula não estava em Brasília, ninguém estava lá, ninguém estava ocupando os seus cargos, a gente estava em recesso do Judiciário, recesso do Legislativo, e parece que só o ministro Flávio Dino estava no seu gabinete ali olhando da janela. Flávio Dino, que foi também informado pelos órgãos de inteligência da Polícia Federal e da própria ABIN do risco de destruição ao patrimônio público, se colocou à disposição do governador Ibanez, disse que estaria monitorando tudo, passo a passo, no dia seguinte, mas nada fez. Parece que ficou na janela olhando o tempo passar. E você, Roberto Mota, sua análise sobre essas falas da governadora Celina Leão e desse documento enviado pelo Gabinete de Segurança Institucional ao Congresso Nacional, informando que o GSI alertou, antes do dia 8 de janeiro, o governo Lula sobre a possibilidade de ataques na Praça dos Três Poderes. Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, a nossa querida audiência. A fala da Celina é uma fala muito corajosa. Ficou evidente para todo mundo que acompanhou essa história a sofreguidão com a qual esse incidente foi imediatamente transformado em uma arma política, especialmente pela linguagem utilizada para descrever o que aconteceu naquele dia. É uma linguagem, são termos nunca antes utilizados para descrever qualquer outro incidente de segurança pública. Vamos examinar os fatos. Durante muitos anos, pelo meu testemunho, provavelmente desde 2014, milhões de brasileiros foram às ruas se manifestar vestidos de verde e amarelo. Isso aconteceu provavelmente centenas de vezes, talvez milhares. Nunca houve um único incidente. Na maioria dessas manifestações, nem lixo ficava no chão depois que a multidão ia embora. Ao contrário das manifestações da esquerda, as manifestações das bandeiras vermelhas. Essas sim, quase sempre envolviam quebra-quebra, incêndio de ônibus, depredação de bens públicos. Eu, em 2013, me vi no meio de saí do trabalho no centro do Rio de Janeiro e estava o caos, ônibus pegando fogo, pessoas atirando pedras. As manifestações verde e amarela sempre foram pacíficas. As manifestações vermelhas sempre foram violentas. Isso está registrado na história. Isso é o que nós sabemos. Agora, provavelmente, há muito mais coisas que a gente não sabe e que precisam ser esclarecidas. Eu acho que essa verdade, a história completa do que aconteceu, mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Seria muito importante apressar esse processo. Eu acho que uma CPI seria uma excelente ideia para isso. E a opinião agora é de Tiago Pavinato. Com você, Pavi. Bom, vamos lá. Celina Leão. Celina Leão, ela demonstrou uma qualidade muito rara em Brasília, né, que é lealdade ao Ibanez Rocha.
a maioria dos políticos numa situação como a dela poderia, como acontece comumente, infelizmente, subir a cabeça e falar, bom, agora a governadora sou eu, o trono é meu. Então nós começamos aí com uma política, uma vice-governadora, que é a governadora em exercício, que já demonstra uma qualidade muito rara e preciosíssima na política, que é a lealdade. Então Celina Leão merece crédito nas suas afirmações. E quando ela diz que o governo federal também falhou nas invasões, ela tem razão. E ela tem razão por conta desse documento que hoje nós temos notícia de que o Gabinete de Segurança Institucional, que é um órgão da Presidência da República, ele enviou o documento dizendo, emitindo um alerta, olha, caravanas de diversos lugares do Brasil todo, pessoas armadas inclusive, estão se encaminhando para Brasília no 8 de janeiro e é provável o risco de depredação dos prédios públicos, dos bens públicos. E lembro, se é público, é de todos e quando é de todos, não é de ninguém. Essa informação é importante. Isso foi mandado 2 dias antes, para vários setores, e nada foi feito. Essa revelação, a gente viu o documento agora, mas essa denúncia, ela já é velha. Essa denúncia, ela está no ar desde o dia 10 de janeiro. Faz um mês que nós sabemos que isso existiu por conta de um furo jornalístico do jornal Folha de São Paulo, que não é nenhum veículo de comunicação inimigo do governo atual, muito pelo contrário, é entusiasta. Mas ninguém em Brasília quis tocar nesse assunto. É como se ele não existisse, se ele estivesse vestindo uma capa de invisibilidade, algo que a gente só vê em ficção científica e nos desenhos infantis mais ingênuos. Bom, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que ia fazer uma investigação liana, sem partidarismo, mas até o momento ele esqueceu da existência desse aviso da ABIN e do GSI aos órgãos do governo federal, ou seja, eles sabiam. De qualquer maneira, isso acende a chama novamente para a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, ou CPMI, Comissão Parlamentar Mista, quando deputados e senadores vão investigar o mesmo fato. E é importante, porque a PGR parece que não vai fazer o que deveria fazer. De qualquer maneira, isso entrando no jogo da responsabilidade civil e criminal. O que pode acontecer para o governo? É isso que você quer saber. Você aí de casa quer saber. Se houve conhecimento prévio de ministros ou até do próprio presidente, não se sabe, mas de pessoas que poderiam zelar pela não depredação desses espaços públicos, o que vai acontecer com eles? Eu posso responder para as senhoras e para os senhores juridicamente. Se o direito vai ser cumprido, eu não sei, mas eu vou lhes dizer o que deveria ser. A gente vai falar agora de dolo, intenção, culpa. Ou seja, ele sabia que os 3 poderes, que o Palácio do Planalto, que o Senado, que o STF iam ser invadidos, ia ter aquela depredação toda, ia ter aquele prejuízo para o patrimônio público, obras de arte iam ser danificadas, o Brasil ia ter que gastar muito dinheiro e muito dinheiro também com o judiciário e a persecução criminal para se chegar a quem cometeu esses crimes e depois para responsabilizá-los. E se eles tiverem dinheiro, o poder público se ressarce. Então, qual é a culpa? Primeiro a gente tem que fazer uma diferenciação. Se você na sua casa recebe um telefonema, você vai ser invadido, a sua casa vai ser invadida por bandidos e eles vão destruir tudo. Você não faz nada na sua casa. O bandido invade e quebra tudo. Qual é a sua culpa? Nenhuma. Isso é importante. Nenhuma. O crime continua sendo crime e é só do bandido. Agora, quando eu falo da Casa do Povo, o Congresso, quando eu falo do Palácio do Planalto, quando eu falo do STF,
a coisa muda um pouco de figura. Quem é responsável pela segurança pública do Distrito Federal é a Polícia do Distrito Federal. Ponto. Ah, mas qual é a responsabilidade do ministro da Justiça? Qual é a responsabilidade daqueles que deveriam zelar pela segurança desses prédios públicos? E lembre-se, se é público, não é de ninguém e é de todos ao mesmo tempo. E se não é de ninguém e é de todos ao mesmo tempo, pode não haver crime das autoridades que ignoraram o documento do GSI e da ABIN. Pode não haver crime no Código Penal, mas existe irresponsabilidade administrativa. Existe irresponsabilidade administrativa. E há que se perguntar a partir disso: a irresponsabilidade administrativa, ela pode configurar um crime de responsabilidade? Porque crime de responsabilidade é um crime político, não é um crime do Código Penal. Uma coisa é o crime das pessoas que invadiram, que incitaram a animosidade das Forças Armadas. Isso é crime do Código Penal. O crime de responsabilidade pode ser muito bem a irresponsabilidade administrativa. Então, os ministros de Lula e os agentes do governo federal podem não ter cometido crime algum. E quem fez a invasão, no máximo, só vai poder se beneficiar disso para dizer: como eu fui tolo. Como eu servi para um plano de aumentar o poder de um governo que eu não quero. Mas crime do Código Penal, as autoridades do governo federal não cometeram. Mas irresponsabilidade administrativa, sim. E irresponsabilidade administrativa leva a crime de responsabilidade que pode levar ao impeachment. Será que isso vai acontecer? E uma última observação. Se nós estamos enfrentando a discussão hoje de quais as responsabilidades pela omissão dos líderes que deixaram que acampamentos se formassem, que silenciaram diante da ameaça à integridade do patrimônio público com os atos de 8 de janeiro, por que eu também não posso pensar num crime omissivo das autoridades que receberam esse relatório e não fizeram nada? Então, se existe a modalidade omissiva para esses crimes, aí também eu posso pensar em crimes do Código Penal, além do crime de responsabilidade, com base na irresponsabilidade administrativa daqueles que sabiam pelos relatórios e não fizeram nada. Afinal de contas, se não for assim, o direito não é direito, é torto.